Muito bem, muito bem. Estamos aqui para falar da nossa Umbanda. E vamos falar um pouquinho sobre a história dela, tá? Vocês vão acompanhar com a gente algumas passagens importantes sobre esta religião que é dos orixás e também é dos espíritos. Vamos lá? A Umbanda, ela é como vocês vão encontrar muitos livros e muitos textos por aí afirmando que a Umbanda é uma religião de matriz africana. Mas se você for notar, essa matriz africana não é unicamente a raiz da matriz. Né? Ela é uma religião, sim, de matriz africana, mas também é uma religião de matriz indigenista também. Tem suas origens aqui no Brasil e traz um forte sincretismo religioso, que envolve, sim, como já falamos, elementos indígenas, elementos africanos, mas também traz muito do catolicismo apostólico romano, tá? Não do ortodoxo, e traz muito, em algumas umbandas ainda trazem muito do movimento espírita. Há quem diga que a Umbanda foi fundada no Rio de Janeiro, a 15 de novembro de 1908, e outros falam que ela se desenvolveu no Rio de Janeiro. Vamos entender por quê. Há uma história antiga que diz que lá na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a Umbanda teve seu ponto de partida com um cidadão chamado Zélio Fernandino de Moraes, em 15 de novembro de 1908, onde houve uma situação entre os espíritas lá naquela região, que no determinado local que eles se encontravam, não vou falar o nome aqui, porque senão podem se doer, e lá, como é normal nas sessões de mesa branca, nas reuniões mediúnicas, após o Evangelho no Lar, é dada a abertura para os irmãos necessitados, com intenções às vezes não orientadas para o bem, franco sofrimento, se manifestarem e receberem esclarecimento através dos, entre aspas, doutrinadores, hoje em dia também chamado de esclarecedores ou dialogadores. E depois que é feito esse tipo de auxílio, de socorro, é feita uma prece para que seja alterado o padrão vibratório do ambiente e venham os irmãos de luz, digamos assim, os mentores, colaboradores, socorristas, através dos médios, deixar mensagens de conforto, incentivo, esclarecimento e até também para limpar os médios. É um momento ali que os médios psicografam, uns vão fazer pintura mediúnica, outros vão psicofonar, vão fazer, entre aspas, incorporação e passar suas mensagens. Só que, quando começavam nessas sessões incorporar boiadeiro, caboclo, preto velho, baianos, tinha um pessoal lá que partia de lá de onde estava, do lado, opa, vocês não podem, vocês têm que vir na hora dos espíritos sombrios. E alegavam que aqueles espíritos, por não terem um domínio muito bom da língua portuguesa e por ensinarem coisas materiais, como banhos e remédios e coisas para os tratamentos, não eram espíritos evoluídos. O tremendo de um preconceito. E aquela má interpretação não foi essa má conduta por parte daqueles irmãos que não aceitavam esses espíritos, teve como resposta um grupo que sai do meio desse pessoal e juntamente com o Pai Zélio fundam um segmento que a princípio seria uma espécie de espiritismo brasileiro e depois sugeriram que recebesse o nome de Umbanda. Há quem diga que a palavra Umbanda vem de um mantra de Atlântida chamado Aumbandan. Aumbandan, que quer dizer somos todos um ou somos todos um só. Por isso a Umbanda é uma religião de muitas linhas. Há pessoas que vão dizer, mas os umbandistas misturam tudo. Ora está fazendo ali uma oração católica, ora enfia um salmo no meio de um ponto e chama violeta e faz uma oração cigana e daí a pouco está fazendo um rito xamânico e tomando ayahuasca. A Umbanda é isso. A Umbanda é geração, é conhecimento,
é fé, é lei, é justiça, é evolução, é amor. Isso é Umbanda. A Umbanda é uma religião que começou no plano espiritual e desembocou aqui no plano físico com o objetivo de congregar todas as linhas e correntes sem preconceito. Não tem nada de errado em fazer tudo isso. E para aqueles que acham que está tudo misturado, requer um pouco mais de visão de mundo. Porque, na verdade, não tem nada misturado. É a cabeça da pessoa que separou. Na verdade, tudo está interligado. E a Umbanda vem mostrar isso, né? E há quem diga também que o termo Umbanda vem de Embanda. Embanda seria a palavra... Eu vou mostrar aqui como... Uns dizem que se escreve assim, ó. Embanda. Embanda, que vem do Kibundo. Uma língua muito falada ali na região de Angola. E que quer dizer o curador. Então, no caso, o Imbanda seria o curador e a Umbanda, que saiu desse termo Embanda, seria Umbanda seria a religião onde se trabalha o Embanda. Eu sei que parece tudo muito confuso, linguisticamente falando, principalmente para quem está ouvindo pela primeira vez, mas a ideia era que o Embanda, por ser um curador, o xamã, o trabalhador, trabalharia dentro desse círculo religioso chamado Umbanda, e assim surgiu um e outro, ou a Umbanda surgiu do Embanda. Bom, seja como for, aqueles que acreditarem que se trata que a Umbanda vem do termo Umbandã ou de Embanda, no final das contas, dá tudo certo e o objetivo é o mesmo para quem acredita numa coisa ou noutra. Aí você pode perguntar o que a espiritualidade diz sobre isso. Aí você pode dizer, mas a espiritualidade tão sábia permite que ocorra esse imbróglio? A espiritualidade permite que se tenham essas correntes e versões exatamente para que não morra jamais dentro de nós o espírito investigativo e também de conciliação. Uma forma da espiritualidade dizer que não existem verdades absolutas. A Umbanda, ela é uma religião sincrética, assim. Ela incorpora elementos, sim, muito parecidos com aqueles do candomblé, com os do espiritismo, principalmente a questão da reencarnação e karma. Se encontrar um umbandista que não acredita em reencarnação e karma, esse umbandista, ele tá meio, como é que eu posso dizer? Tá meio chumbrega, como dizia um tio meu, porque acho que tem que apertar uns parafusinhos aí, porque não entendeu direito a essência da Umbanda. Traz muito elemento do catolicismo, por conta dos santos da Igreja Católica que foram, que serviram como sublimação diante das perseguições racistas e preconceituosas da sociedade elitista branca e eurocentrista da época, né? Então, até hoje, tem-se um carinho muito grande, tem-se um carinho muito grande pelos santos católicos dentro da Umbanda. Isso nunca vai acabar. Não adianta tentar, entre aspas, dessantificar a Umbanda, porque não vai conseguir, porque eles vieram para ficar, esses santos da Igreja Católica. Alguns até incorporam em linhas como na corrente das fraternidades, por exemplo. E temos também toda aquela questão da tradição indígena, o amor à natureza, o uso das ervas, a aproximação, até o uso da ayahuasca também como algo bem voltado ao caboclismo e ao sertanegismo religioso brasileiro. E assim a Umbanda apresenta uma infinidade de vertentes, com autonomias e também maneiras próprias de exercer seu modus operandi. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes, disseminou os princípios da Umbanda entre nós, deixou bem claro que ali estava sendo dado o primeiro passo e que a Umbanda, sabia muito bem ele, teria várias vertentes e todas se entrelaçam
numa força amorosa de união e paz. A Umbanda ela envolve rituais que podem ser chamados de sessões, de giras, e é comum encontrar, dependendo da casa, defumação no começo, tem uns defumam com um dia de antecedência, umas fazem oferendas, outras não fazem, umas usam mais velas, outras nem tanto, outras são focadas mais a orações, aos pontos cantados, aos procedimentos vibracionais. Você já encontra casas de Umbanda com a prática do Reiki. Então, assim, a Umbanda ela é isso. A Umbanda ela traz essas possibilidades, porque dentro da Umbanda você vai encontrar também a linha dos orientais, você vai encontrar a linha de cigano, você vai encontrar a linha dos nórdicos, você vai encontrar a linha de caboclo, você vai encontrar a linha de herê, você vai encontrar a linha de preto velho, linha de baiano, linha de boiadeiro, linha de marujo, linha de pirata, linha de malandro. Não há como aprisionar e colocar a Umbanda dentro de um quadrado, porque ela não cabe dentro de nenhum quadrado. Foi definido através dos umbandistas do Brasil inteiro, em homenagem ao trabalho do Paisel Fernandinho de Moraes, que a Umbanda seria comemorada todo dia 15 de novembro, por conta do primeiro, entre aspas, trabalho oficial de Umbanda em público ter sido realizado dia 15 de novembro de 1908. Então tem-se essa data aí como uma data de comemoração. Então você vai encontrar alguns princípios da Umbanda, né? A fé nos orixás, na vida após a morte, na reencarnação, na fé na espiritualidade, fé nas orações, nas forças da natureza, acredita-se em antepassados, ancestrais, acredita-se em Deus e que Deus tem várias facetas, ele se manifesta de diversas formas, ao mesmo tempo na figura dos orixás. Os orixás são o próprio Olodumare, só que em facetas e versões diferentes. Então o Olodumare ele se manifesta ao mesmo tempo de diversas maneiras, ao mesmo tempo ele não deixa de ser um para ser outro. Ele se manifesta de diversas maneiras na figura de vários orixás, portanto, cada orixá é uma extensão do próprio Olodumare. Portanto, a Umbanda ela é pluriteísta, ela não é politeísta, porque no politeísmo você acredita que cada deus é autônomo e separado um do outro, como pessoas de uma família, que cada um tem sua vida, cada um tem muitas vezes seu quarto, seu carro. Não, os orixás eles são como tentáculos de um grande polvo. Olodumare seria esse polvo, cada tentáculo, cada um dos orixás. Oxóssi, Xangô, Egum, Ibeji, Oxumaré e etc. Não confundamos Umbanda com Candomblé jamais. Tá? Enquanto o Candomblé tem toda a sua particularidade, sua especificidade em cultuar os orixás, a Umbanda tem como base a permitir com que as entidades, os espíritos de luz, através de suas linhas, dentro de suas linhas, através de seus médios, melhor dizendo, venham atuar como intermediários entre as forças superiores do mundo espiritual, Deus, os orixás e os homens. Tá? Vem trabalhar na frequência de um intercâmbio mediúnico, algo muito semelhante com o espiritismo. Semelhante não quer dizer igual. Para um umbandista, Olorum ou Olodumare é uma grande força criadora, o grande Deus. Os orixás são, sim, divindades que representam as forças da natureza. Os umbandistas reverenciam, mas conscientes que são facetas do próprio Olodumare. Carinhosamente, chamamos nossas entidades de guias, porque, de certa forma, eles têm uma experiência muito grande e, em respeito a essa experiência, nós os consideramos mestres. Na Umbanda acredita-se também que o espírito reencarna para evoluir espiritualmente e aprender com as experiências da vida e também aprende no período entre encarnações. Não temos a mediunidade como um dom, mas sim como uma consequência de desenvolvimento do espírito, tanto nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar. Ele vai desenvolvendo e manifestando e apresentando determinadas
faculdades mediúnicas ou potencialidades anímicas, que, se bem trabalhadas, podem ser usadas a serviço da sua própria evolução e da evolução e do benefício dos semelhantes. A prática da caridade e do amor ao próximo são valores muito importantes para um umbandista. Os templos umbandistas geralmente são chamados de terreiros, tendas, ou mesmo casas de umbanda, embora a expressão casa de umbanda seja mais utilizada para as lojas que vendem coisas de umbanda. Interessante, né? Os pontos cantados são considerados verdadeiras orações mágicas, magísticas, e o uso de velas, incensos e outros apetrechos são elementos de ancoramento e irradiação e sustentação para a abertura de portais dimensionais e transdimensionais, pois são muito importantes, principalmente o uso de velas e rezas na Umbanda e pontos riscados. O umbandista, às vezes, é chamado de macumbeiro, porque o termo macumba acabou se tornando uma forma genérica para se referir a todo tipo de práticas religiosas que tenham características afro-indigenistas e magísticas. Né? É um termo, a princípio, preconceituoso, porém, os próprios umbandistas hoje em dia encaram numa boa, e se chamar de macumbeiro ninguém liga mais. Tá? Embora a macumba, na verdade, seja um instrumento de percussão que parece muito como uma flauta tocada com chinelo ou com a palma da mão. Geralmente, considera-se assim como macumbeira aquela pessoa que faz uso da magia dentro de um contexto mais informal e individual. Aquela pessoa que pratica as coisas, ela também chama espíritos, ela também acende velas, ela também faz despacho, ela também faz uma série de ziriguidum, só que são ziriguiduns que não estão dentro de nenhum fundamento religioso. Ela nem se filia ao candomblé, ela não se filia à umbanda, não se filia ao catimbó. Ela sabe praticar as coisas, mas ela pratica de modo bastante underground. Então, nesse caso, de modo bem individual e subterrâneo até, assim, bem às paralelas. Então, acabou convencionando que essa pessoa acaba sendo taxada como macumbeiro entre os praticantes. Tá? Considera-se o macumbeiro assim. Mas para o público em geral, aquele público de fora, somos todos macumbeiros. Eles, na hora que querem descer a língua na gente, não poupam, eles não diferenciam quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é do Catimbó. O pau desce e o preconceito desce em cima de todo mundo. Por isso eu costumo dizer que, apesar das diferenças do Catimbó, Umbanda, Candomblé, Candombe, Tambor de Mina, Terecô, todos têm que ser muito unidos. Que quando os fanáticos e detratores se unem contra nós, eles põem todo no mesmo balaio, e se puder tacar fogo num, taca em todos, entendeu? Para eles não tem isso. Então, aí que está a importância de se unir para se defender dessas covardias de natureza fanática e deixar aí as intrigas e diferenças de lado. O interessante é que, se você pesquisar por aí, você vai encontrar que o dia 15 de novembro é considerada a data do surgimento da Umbanda como religião organizada e foi oficializada essa data foi oficializada aqui no Brasil no dia 18 de maio de 2012 pela lei número 12.644. E em 8 de novembro de 2016, após estudos do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o IRPH, a Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais do Rio de Janeiro por meio de decreto. Calundu, cabula, tem gente que fala que Pais Hélio não inventou nada, que Pais Hélio fez, na verdade, um plágio, catou o que já existia e colocou elementos europeizantes e kardecistas no meio para atrair a elite branca para dentro da Umbanda. Primeiro, que as pessoas frequentavam durante muitos anos os trabalhos do Pais Hélio, não era ninguém de grandes posses. Se a ideia era trazer a elite branca para dentro dos terreiros, falhou bem, principalmente nos primeiros 20 anos. Tá? Acho que quem faz essas acusações ao Pais Hélio não sabe o que está falando, ou está com algum obsessor colado aí, daqueles que já perseguiu o Pais Hélio na época, ou era um próprio obsessor, um dos que tentou talvez até destruir a Umbanda quando estava no plano espiritual, e reencarnou agora para falar mal do Pais Hélio.
Não tenho lá grandes elogios a fazer ao Paisiello, mas também não tenho, essas críticas ao Paisiello são todas desnecessárias. Ele, como pioneiro, tinha o direito de errar, porque ele estava começando do zero, e quando você é pioneiro numa coisa, longe de ser uma autoridade naquilo, você, antes de mais nada, é uma pessoa da cabeça bem dura que vem com a testa de ferro na frente para fundar uma coisa que pode dar errado, pode dar certo. Então, os pioneiros erram muito mesmo. Você pega aí os estudos dos radiestesistas, os pioneiros da radiestesia, da radiônica, eles falavam cada absurdo, cada abobrinha, que você vai comparar hoje e você fala, nossa, como o cara falava uma coisa dessas? Só que ele estava aprendendo, sem eles talvez não tivesse a radiônica e a radiestesia, apesar de muitos erros que cometeram. Alguns amadureceram, outros morreram antes de amadurecer, intelectualmente falando, mas deixaram um legado muito importante. Então, todo o nosso respeito aos pioneiros. Vamos parar de atacar pedras nos próprios irmãos, né? Até porque eles não estão aqui mais em corpo e alma para se defender. Coisa feia ficar falando mal dos outros. Paisiello talvez cometeu, por exemplo, disse que ele tinha uma certa reserva em relação aos Exus, levou muitos anos para ele trabalhar com Exu. Tá, era uma limitação dele, daí os próprios Exus entenderam que dentro do que ele podia oferecer era aquilo que ele tinha para oferecer. Depois, com o tempo, ele deu abertura, ainda com muito medo, com muito receio, cheio de restrições, mas deu. Então, assim, está na hora de parar, né? De falar mal dos outros. Então, Paisiello não fez plágio nenhum com Calundu e Cabula. O Calundu era um tipo de culto muito parecido com o candomblé. Eles cultuavam os orixás e o foco deles era a dança, o louvor, a comida, a festividade e alguns rituais muito parecidos com o do candomblé hoje em dia, mas assim, se for comparar, né, se for comparar o Calundu, pegar um bando e o candomblé, colocar do lado, o Calundu no meio e falar ele está mais para um bando do candomblé, ele está mais para o candomblé. Tá? Só que sem toda essa, como é que eu posso dizer, esses ornamentos e esse glamour, todo esse aparato, tá? É uma coisa mais simples, bem mais ali, pioneira mesmo, e que veio da África, tá? Você tem aí, né, a cabula, que se você colocar a cabula no meio, candomblé à esquerda, umbanda à direita, assim, ele pende mais para umbanda, para a prática, né? Trabalho com velas, com símbolos riscados, com trabalho dividido em linhas, em a linha dos curadores. Acreditava-se nos orixás, cultuavam-se os orixás, mas como sustentadores e irradiadores da força. Quem vinha mesmo falar com os humanos eram as entidades. Os velhos xamãs, os curadores, os guerreiros, os espíritos das matas. Então, caía muito parecido lá da Umbanda. Então, a Umbanda, entre aspas, do Paisiello, inevitavelmente, ela foi trazendo esses cultos para dentro dela. Por quê? Porque os espíritos desencarnados que vinham eram praticantes da cabula e eram praticantes do calundu. Então, foi inevitável. Aí o Paisiello ia lá tapar a mão na boca dos guias. Não, você não vai falar não, porque você é da cabula, você é do calundu e a gente quer fazer um banda diferente, vocês não são bem-vindos aqui. Não, ele ia deixando vir. Até que chegou uma hora que eles vinham ali tudo na mesma linha, as entidades do Paisiello vinham e falavam, olha, faz assim, essas entidades vêm nessa linha, essas vêm nessa, canta essa cantiga para eles para diferenciar uma linha da outra, as velas geralmente eram brancas mesmo, com o tempo foram surgindo as coloridas. Quando não tinha colorida, eles pintavam, enrolavam fitas em volta nas cores que eles queriam que aquela vela representasse. Foram ensinando os pontos das linhas para eles e as coisas foram acontecendo até que chegou onde chegou. Foram, com o passar do tempo, em terreiros que foram surgindo, alguns terreiros receberam a liberdade de inserir elementos do catimbó, elementos do candomblé, e a Umbanda foi ganhando outras formas, chamada Umbanda Omolocô, depois, com o passar dos anos, a Umbanda Ubuntu, que é bem parecida com a Omolocô, e assim vai. Tá?
Então o que eu quero dizer com tudo isso? Não há motivo para um bandista ficar atacando o outro. E nem chamando de marmotagem aquilo que é diferente do terreiro que ele é acostumado a ver. É respeitar o outro. Se está dando certo, a espiritualidade permitiu, porque não cai uma folha do céu sem Deus, não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. Se Deus permitiu que existissem todas essas umbandas, é porque está tudo certo e faz parte de um propósito evolutivo maior. Quem sou eu para ficar metendo o dedo no nariz dos outros e dizendo você está errado? É feio isso aí. É feio. Muito feio. Se você tem esse costume, acho bom você pensar bem antes de se dizer um bandista. Porque você está bem fora do que se espera umbanda. Da caridade, da fé, da humildade, a gratidão. Está bem fora dessas frequências. Vai me desculpar. Bem fora mesmo. E acho bom tomar um pouco de vergonha na cara e estudar e tentar evoluir antes que seja tarde, que a vida está passando para todo mundo, assim como para você também. O seu cantinho no umbral está reservado. Não sou eu que estou te condenando, não. São as suas próprias energias e atitudes. Então vamos respeitar o trabalho dos outros, vamos respeitar a egrégora das pessoas. E se não tem nada para falar, fique calado. Eu parto do pressuposto que o silêncio é tão precioso que ele só deve ser quebrado quando aquilo que você vai falar vale mais do que o silêncio. Senão, boquinha fechada. Que Deus lhe abençoe enormemente a todos vocês que chegaram até aqui nesse fim de vídeo. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe concedam muita paz, muita luz e proteção. E que o axé de Deus esteja convosco, hoje e sempre. Amém.